Olá, hoje nós vamos falar de crédito, aquele que impulsiona o desenvolvimento e também como ter cautela com ele. Além disso, você não pode perder as dicas da advogada Poliana Carlos, da Associação Proteste. Também a doutora Magali Soana com todas as informações que tem para você que quer cuidar e estar bem com a lei. Você também vai acompanhar as nossas vagas de emprego e vai assistir uma reportagem especial preparada pela nossa equipe. Portanto, não saia daí. Eu sou Fátima Tucci e quero a sua participação no Economia e Negócios. Pois é, só existe, na minha convicção, uma forma de você acelerar o desenvolvimento econômico de um país. É você liberando crédito para as empresas, para que elas possam investir na produção e também para que a gente não tenha essa neurose, que quando você não tem produção, você tem uma demanda maior pelos produtos e daí tem a inflação. E isso não pode voltar a acontecer no Brasil. A gente também precisa de crédito para o consumidor. Só que tudo isso tem que ser feito de uma forma muito responsável. E é isso que nós vamos conversar hoje com o presidente do Instituto para o Desenvolvimento da Cultura de Crédito, o Fernando Blanco, que também é conhecido como Doutor Crédito. E, portanto, ele quer a sua pergunta, quer que você participe aqui do Economia. Escreve pra gente, economianegócios@recordnewstv.com.br. Super obrigada, Fernando. Eu já vou voltar aí a um ano e meio, 2 atrás, no momento da crise, onde eu lembro que um dos primeiros programas que eu fiz no ápice da crise, eu disse, também eu fico aqui cantando, né, de boa, né? Há anos que eu venho dizendo que estava exagerado o endividamento da sociedade americana. Eu estava errado, estava certa, isso se provou. Qual é a medida, na verdade, também certa, do parâmetro do comprometimento do dinheiro perante o PIB para se investir? Pois é, Fátima, essa resposta ela não tem pergunta ainda. Até porque nós tínhamos o parâmetro brasileiro de um percentual de crédito em relação ao PIB muito baixo e que de alguma forma acaba dando problema. E num percentual muito alto e acabou dando problema. Quando a gente compara Brasil com os Estados Unidos, a gente não pode esquecer que a renda do americano é muito maior, a renda per capita do cidadão americano é muito maior do que a renda do brasileiro. O apoio, o seguro-desemprego, o mecanismo de proteção social nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, é muito maior do que do cidadão brasileiro. O nível de educação, lato sensu, mas também educação financeira e, por tabela, educação creditícia lá fora é muito maior do que o cidadão brasileiro, que ainda trabalha naquela sistemática de eu vou me endividar o quanto couber no salário. Nós devemos muito pouco em relação ao PIB, é necessário crescer mais, mas aí a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, esse cento e pouco que a Europa trabalha, os 140, 60, 80, dependendo da conta... Só deixa eu fazer um pedido para você. Vamos explicar exatamente para o telespectador o que é isso. Quando eu falo de PIB, é tudo que é produção, que é a de produção. Quando eu falo de cento e pouco, eu estou falando o quê? O estoque de crédito na economia em relação ao volume de produção de um determinado ano. Essa conta já é um pouco maluca, porque você compara um estoque com um fluxo. Mas, enfim, é assim que se convencionou trabalhar, né? Portanto, esse cento e pouco é um exagero, na sua opinião? É um exagero porque ele contou com esse fenômeno dessa especulação das pessoas se endividando com base no valor das suas moradias. Então, como houve um boom, um crescimento brutal do valor das casas nos Estados Unidos, inflaram esses valores, o cidadão ele podia tomar um crédito extra porque a sua casa passava a valer muito. Então ele foi se endividando artificialmente com base num determinado ativo que era uma bolha. Quando o valor das casas caíram, o empréstimo que antes era pequeno em relação ao valor da casa se tornou gigantesco, ele não pagou, devolveu a casa, as casas caíram de valor, então esse era o exagero. No Brasil, dado recente divulgado, mostra que o volume de empréstimos para consumo para o cidadão já está perto dos Estados Unidos. E aí é uma coisa que é para parar para pensar. Muito. Então, espera só um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai exatamente porque isso aqui é o tempo inteiro uma prestação de serviço, nós vamos rechear
a nossa conversa com mais uma prestação de serviços da Dica de Defesa do Consumidor pela advogada Poliana Carlos, da Associação Proteste. Ela vai falar sobre o tipo de golpe enviado por torpedo para o celular dos consumidores. Vamos conferir? Oi, Fátima. Hoje eu venho falar de um velho golpe que acaba chegando aí aos consumidores através dos celulares. Vários estelionatários estão aproveitando a época da compra para enviar mensagens para os consumidores de fraude quanto a algumas falsas promoções. Então, consumidor, esteja atento, não passe nenhum dado pessoal através de mensagens ou de ligações, porque isso pode ser um golpe. Esses golpistas, eles acabam mudando os prêmios, mas essa é uma velha prática. Então, caso tenha alguma dúvida, recebeu uma mensagem, ligue para a operadora, certifique se realmente é uma promoção veiculada por sua operadora, porque grandes prêmios oferecidos por mensagens de telefone celular pode sim ser um golpe. Não caia nessa armadilha e se você, infelizmente, já teve um problema desse, procure uma delegacia, registre um boletim de ocorrência, porque isso é uma fraude. É com você, Fátima. Super obrigada. Eu confesso a vocês que eu já ganhei um Citroën, uma casa, um Gol, tudo isso pelo torpedo do celular, mas em momento algum eu caí nessa armadilha, porque não custa, vai. Checa, vê, tem os órgãos de defesa para isso. Nós estamos falando do exagero e aí me dá um medo danado do nível de endividamento das pessoas hoje estar chegando no Brasil ao nível da consciência que já se tem na Europa, etc., mas voltado unicamente para o consumo, o que é péssimo, é isso? Isso é um ponto. O segundo ponto é que a boa prática creditícia diz o seguinte: se você vai comprar um bem que vai durar 3 anos, tome um crédito de 3 anos. Se você tomar um crédito curto, vai faltar dinheiro para pagar. Se você tomar um crédito muito longo, aquele bem perdeu o valor e você vai continuar tendo pagamento de juros e principal. Eu não gosto quando um brasileiro compra um veículo para pagar em 5 anos, 6 anos. Aquele carro não vale mais nada, ele já deve ter vendido. Eu acho que o grande crédito, bem ajustado no Brasil, é o crédito imobiliário, que ainda é novo. No Brasil, ele representa algo como 3,5%, 4% do PIB, o que é nada em relação a qualquer país do mundo. E os prazos dados são prazos legais. 20 anos, 30 anos, porque aí sim... Esse bem sim você vai usar por esse tempo. E se não usar, ele tem um valor normalmente compatível ao longo do tempo com a inflação. Vai. Agora, passando um serviço para o nosso telespectador. Fernando Blanco vai na livraria todo fim de semana e compra R$100 de revista, porque é um hobby. Um vício. Um vício. Eu tenho que comprar, então eu compro revista de rock, revista de tudo que você possa imaginar. Aí a mocinha do caixa fala: quer parcelar em 3 vezes? Senhor. Eu falo: as revistas perderão valor em 1 semana. É o período que eu vou ler e vou descartá-las. Eu vou me endividar por 3 meses. Se eu fizer isso toda semana e achar isso que é uma boa, porque não tem juros, 3 meses, em 3 meses eu teria uma dívida. Eu estaria com uma carga de pagamentos no meu cartão de crédito que talvez eu não consiga pagar. Então eu não vou conseguir liquidar a parcela mínima e estarei me endividando. E aí sim pagando juros altíssimos. Se eu fizer o parcelamento, porque a livraria, a loja, o supermercado não me dá nenhum desconto para eu fazer à vista, e se eu pagar eu pagar a prestação inteira daquele mês, ou seja, não é vantagem, você me responde logo depois de um intervalo, só que antes nós vamos ver se, ao nos endividarmos, temos dinheiro para continuar nos endividando, ou seja, para isso a gente precisa ter trabalho, e as ofertas vão aparecer agora para você no nosso mapa de emprego diário. Vamos conferir? A imobiliária Coelho da Fonseca abriu inscrições para preencher 200 vagas de corretor de imóvel em São Paulo. Os interessados devem ligar para o telefone 11 3888 7048 ou acessar o site www.coelhodafonseca.com.br. Vamos repetir:
O telefone é 11 3888 7048 e o site www.coelhodafonseca.com.br. A empresa não exige experiência na área.